Prova é, no meu ponto de vista, eu acho a prova assim razoável de se fazer. Vamos resolver com calma e vamos ver quais são as dificuldades que vocês teriam, tá? Vocês conseguem observar a prova dela, certo? É o seguinte, então essa prova, ela tem 4 questões. A primeira é de verdadeiro ou falso, e essa primeira questão, ela trabalha com os conceitos dos testes de estatística, são aplicados ao modelo de regressão. Eu vou explicar cada teste e também eu vou usar o quadro branco para explicar, né, em termos de distribuição, quais as estatísticas que devem ser aplicadas, quais são as hipóteses que devem ser tomadas. Então, olha só, vamos começar pelo primeiro item, tá? O primeiro item e o terceiro item estão associados. Julgue verdadeiro ou falso, né? 20 pontos, cada questão vale 0,4, vale 4 pontos. Então, para a estatística de decisão dos parâmetros, o teste é o teste T. Isso é verdadeiro. Então, a primeira questão é verdadeira. Por quê? Eu vou lá no quadro mostrar para vocês. Não, depois eu vou. Depois eu vou no quadro mostrar para vocês. Não, vou agora mesmo. Eu fiquei indeciso, mas eu vou agora mesmo, porque aí eu vou explicar por quê. Teste T, então, é um teste que analisa os parâmetros do modelo e tem a seguinte hipótese. Só um instante, o quadro está abrindo. Hipótese. Quando você escreve um modelo, tá, de regressão com tantas variáveis possíveis, com tantas variáveis mais um parâmetro, tantos parâmetros mais um, né, parâmetros, você tem que testar cada coeficiente estimado. As variáveis são fixas, as variáveis vocês que determinam, entretanto, os parâmetros você estima. Então, é necessário um teste para cada parâmetro, esse teste é chamado teste de T, certo? Um instante, deixa eu pagar aqui, aí, tá? Teste T, certo? É um teste para os coeficientes do modelo. Aí tem duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa, tá? O H0, H1. A hipótese nula é quando você testa um parâmetro por vez. Então, aqui, quer dizer, na sua hipótese nula, quer dizer que o teu parâmetro B, qual for, BK, ele é não estatisticamente não significativo, tá? É estatisticamente não significativo. Estatisticamente, estatisticamente não significativo. E a hipótese alternativa é que o seu parâmetro é estatisticamente significativo. Isso aqui quer dizer ruim, isso aqui quer dizer bom, tá? Então tá. Dada a distribuição T, ela é aproxima de uma normal, né, pequenas amostras e tal. Então você tem aqui a média, e aqui você tem um valor crítico, que chama T crítico, tá? E aí, o valor T que você obtém é T calculado, tá? T calculado. Então, vou trocar de cor aqui. Um instante, por gentileza. Alento aqui o meu computador. Peço um pouco de atenção, paciência de vocês. Então, a partir da média aqui até um valor T crítico, tá? A partir de zero até T crítico, então você tem uma área, tá? Então, essa área aqui é a área onde o H0 ela funciona.
Após isso, o H0 não funciona mais. Após o T crítico, né, rejeita a hipótese nula. Então, por exemplo, se você pega então o valor T aqui, de zero, e ele está dentro da área de aceitação da estatística, isso quer dizer que o seu parâmetro não é estatisticamente significativo, não tem efeito. Agora, se o valor do T, tá? Se o valor do T tem essa área mais esta área aqui, ó, aqui em T1, quer dizer que o seu T calculado é maior que o T crítico, então ele é estatisticamente significativo, ele tem efeito, a hipótese nula é rejeitada, tá? Então, aqui, ó, se o T calculado, vou escrever aqui, ó, se o T calculado for T1, ele vai ser maior que o T crítico, tá? E se o T0 for menor que T1, ele vai ser menor que o T crítico. Então, aqui é a minha área de aceitação da hipótese nula, então ele é não significativo. E somado essa área com esta área aqui, eu tenho uma hipótese alternativa sendo satisfeita, tá? Então, essa é a ideia do teste de T, tá? Agora, por exemplo, quando nós inferimos nas estatísticas, eu falo sobre o valor P. Valor P é o nível de significância exato, é o erro tipo 1. Por exemplo, se o valor P, tá? Se o valor P, ele encontra, tá? Ele se encontra após, tá? Após o T crítico, certo? Se ele se encontra após o T crítico, ele te informa que o seu parâmetro, ele tá ok, ele é estatisticamente significativo, isto é, o P, tá, nesse caso, menor que 5%, equivale a aceitar a hipótese alternativa. Se o P está entre 5% e 10%, você pode relaxar a hipótese, certo? Você que vai, né, decidir. Agora, se o P for maior que 10%, daí a sua hipótese nula é aceita. P maior que 10%, tá? O teu valor está nessa área aqui, ó. Tudo bem? Então, essa é a teoria por trás do primeiro item. Alguma dúvida? Galera, essa é a estatística T que nós utilizamos para testar os parâmetros, então é verdadeiro. Aí vamos para o segundo item. O segundo item diz o seguinte: é, a estatística de decisão do modelo é o teste F. É verdadeiro também. Por quê? Teste F é um teste que a lógica, tá? A lógica é semelhante ao teste T, a distribuição não é semelhante, tá? Ela é mais concentrada à esquerda da distribuição. Entretanto, a lógica é a mesma. Então, vou escrever lá no quadro para vocês também. E vou mostrar, só um instante, vou mostrar para vocês a lógica. Então, teste de F, teste F, desculpa, teste F, referência ao modelo, tá bom? Então, tem uma distribuição aqui, tá? Bem concentrada aqui na esquerda, tá? Esse aqui é a distribuição F. Então, eu tenho aqui minha hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula diz o seguinte, que o modelo não tem efeito, o modelo não explica o contexto, então, a colocação, o modelo não tem efeito. Ou não há nenhum parâmetro que explique o modelo, tá? Não há nenhum parâmetro que explique o modelo. E minha hipótese alternativa é: existe pelo menos um parâmetro, tá bom? Existe pelo menos um parâmetro, então tem que testar.
Da mesma forma do teste T, tem um F estrela chamado F crítico, certo? Aqui em vermelho, ó, tá? Aqui em vermelho eu tenho um conjunto F0, onde o F estrela é maior que F0, tá? O conjunto F0, ele satisfaz a hipótese nula, não tem efeito. Então, dentro dessa área aqui, tá? Esse conjunto de intervalos aqui, de F, o modelo não tem efeito. Entretanto, quando você ultrapassa essa fronteira aqui, você tem um outro conjunto de valores F1 que existe pelo menos um parâmetro que satisfaz o modelo, entendeu? Então, o F crítico te dá, então, o limite entre valores que você pode encontrar calculando o F, que o modelo não tem efeito, e valores que existe pelo menos um parâmetro que explica, tá? Então, esse é o teste F. Bom, por isso que é verdadeiro. Alguma dúvida? Tranquilo até agora? Vamos lá para a provinha, ó. O valor P está associado ao teste T e ao teste de significância exata. Perfeito. Quando eu tenho, então, o valor P, tá? Eu tenho, então, o valor exato da tomada de decisão do coeficiente. Se o P for menor que 5%, beleza, seu coeficiente está ok, é bom, tá? Seu parâmetro pode explicar um modelo. Se o P for entre 5% e 10%, a palavra certa que eu posso falar aqui para vocês é afrouxamento, o relaxamento das hipóteses. Você vai ter que definir isso no seu trabalho. Tá falando, olha, de 5 a 10%, a 10% o valor P é estatisticamente significativo, tá? Sempre fixamos o nível de significância a 5%, o nível de confiança 95%, tá? Então, o valor P está associado ao teste T, e é o nível de significância exato. Por isso que você, quando olha para o Excel, você olha o valor P, porque é o nível de significância exata, você já toma toda a decisão ali, tá? É verdadeiro também. O quarto item, o R quadrado é uma medida de ajuste do modelo de regressão? Perfeito, é a medida de ajuste do modelo de regressão, quando por sinônimo, conhecido também como coeficiente de determinação, tá? O R quadrado diz quantos por cento as variáveis, tá, explicativas, elas realmente explicam o modelo, simples assim. E o último item, para corrigir o problema de inclusão de variáveis desnecessárias ou em excesso, usa-se o R quadrado ajustado. Perfeito. Vou para vocês que um problema do R quadrado é que quanto mais variáveis você coloca no modelo, o R quadrado tende a aumentar. Para parar de punir o modelo com várias variáveis, então usa-se o R quadrado ajustado como uma medida também de ajuste. Essa medida é ajustada pelos graus de liberdade. Alguma dúvida na questão, senhoras e senhores? Estão tudo bem? Professor, esse R quadrado eu não entendi muito certinho. Ele é ajustado. Como que seria mais ou menos por exemplo, o cálculo dele? Ele exclui algumas, como você falou, ele aumenta o R quadrado. Ficou É meio assim, ó, para mim. Aham. sim, o cálculo dele, ele é ponderado pelos graus de liberdade. O que é grau de liberdade? Grau de liberdade, por exemplo, se você tem 5 parâmetros no modelo, tá? E você tem, sei lá, 20 observações, o grau de liberdade, ele tira, então, uma observação e um parâmetro para verificar a variação, entendeu? Verificar a variação, né, a variabilidade dos parâmetros e a variabilidade das observações, para você ter, então, alguma medida de comparação, entende? Então, ele multiplica por esses graus de liberdade, o R, né, o R quadrado, ele é ponderado por esses graus de liberdade, e ele faz a correção, tá?
Porque quanto mais você coloca informações, então, no modelo, no R quadrado ele sobe, mas no R quadrado ajustado, ele te, né, penaliza, porque quanto mais você coloca informações no modelo, às vezes a relação, tá, que de ajuste, de explicação, ela não é tão boa quanto se parece. É por isso que nós utilizamos R quadrado ajustado. Tá? Para quando você coloca variáveis, muitas variáveis no modelo, e o modelo começa a ficar muito carregado, ele te começa a penalizar por causa disso. Então, assim, ele tem, é tipo um controle, sabe? Assim que se calcula. Beleza, ô Pedro? Beleza, professor, tudo beleza. Valeu, então. Obrigado. Ó, o exercício 2 é bem legal, ó. Pesquisador, esse exercício aqui é bem bacana. Eu acho que vocês não deviam ter dificuldades, não, ó. O pesquisador estimou um modelo com 5 parâmetros, incluindo o intercepto, utilizando 200 observações. O valor do R quadrado é 0,8, então, sabendo disso, responda. Né? Sendo BK os parâmetros, tá? Tinha que colocar aqui os parâmetros, né? K variando de 1 a 4, escrever uma equação que represente o modelo. É simples, é só escrever. Vou mostrar para vocês como se escreve um modelo, certo? Não não é difícil, bem bobinho esse exercício. Você pode até ter dificuldade, mas é bem assim, bobinho mesmo, ó. Quantos parâmetros mesmo? 5 parâmetros, né? 5 parâmetros, certo? 5 parâmetros. Então, B0, B1, B2, B3, B4. Você escreve assim um modelo, ó, Y é igual B0 mais B1, a variável x1, mais B2, a variável x2, mais B3, a variável x3, mais B4, a variável x4. Só isso. É difícil. Tem uma dificuldade nesse exercício? Alguma dúvida? Se não tem dúvida, tudo bem, então. Ó, no item B, no item B, com base em seus conhecimentos em econometria, comente essa afirmação. O modelo é estatisticamente significativo, pois R quadrado é igual a 0,8. Isso é verdadeiro ou é falso? Tipo, você vai escrever assim, pode-se afirmar isso ou não? Alguém pode me dar alguma resposta? Ninguém. Não, né? Perfeito. Não, porque o R quadrado é o coeficiente de ajuste, o coeficiente de determinação, tá? Ele não te fala nada sobre se o modelo é estatisticamente significativo. Quem fala isso é o teste F, tá bom? Teste F. Ele só te dá o coeficiente. O modelo está explicando 80, as variáveis estão explicando 80% o modelo, tá? Então, no C, ó, se o exercício diz o seguinte: dado o valor crítico da estatística F igual a 8,02 e o valor obtido do pesquisador foi 8,03, o que se pode inferir? Gente, é simples. Esse exercício é simples, não é difícil também. Eu vou fazer para vocês lá no quadro, vou mostrar para vocês o que tem que fazer aqui então. Ó, o F crítico, tá? É 8,02. O F calculado é 8,03. Ó, 8,02 é menor que 8,03. O F crítico é menor que o F calculado. Esse valor aqui é maior, então olha aqui, esse valor aqui, vou fazer a distribuição, aqui tem um crítico, certo? Bem pertinho aqui, eu vou fazer de preto, tem o F calculado.
o modelo ele tem uma variável que explica pelo menos o modelo ou não? O valor do F calculado é maior que o F crítico. Isso quer dizer que a minha hipótese nula é rejeitada. Isso quer dizer que existe pelo menos um parâmetro que explica o modelo, certo? Quando o F que você calcula é maior que o F crítico, então o modelo tem pelo menos um parâmetro que explica o modelo, entendeu? Então, o modelo tem efeito. Tudo bem? Alguma dúvida? Ou dúvidas? Então tá bom. Então vamos para o exercício 3 agora. O exercício 2 é um pouquinho teórico, mas tudo bem. Olha o exercício 3. Adaptado do livro do Gujarati, de 2006, tá? E diz o seguinte, o exercício 3. Com dados relativos a 46 estados dos Estados Unidos em 92, o autor chamado Baltag obteve os seguintes resultados de uma regressão. C, vou explicar quem é C, quem é P, quem é Y, tá? Opa, não é esse exercício não. Esse aqui, ó. C é igual a 5,18 menos 3,47P mais 0,29Y. Esses valores embaixo são os erros padrões. Então, aqui é 0,87, 0,21, 0,33. Então, essa relação está aqui. O C, galera, é o consumo de cigarros, tá? Consumo de cigarros em maço. O P é o preço do maço. E o Y é a renda real disponível per capita, tá? É a renda real disponível per capita, tá bom? Então, acontece o seguinte, tem duas perguntas onde tem uma fórmula que você tem que usar, tá? Primeiro, qual a relação do preço do maço e o consumo de cigarros? Relação é quanto mais, tá? Quanto maior o preço do cigarro, menor o consumo, visto que o sinal é negativo. Tudo bem? Tá bom? O parâmetro é estatisticamente significativo? Para calcular, usa o teste, né? O valor de teste usa a fórmula. O T é o parâmetro dividido pelo erro padrão. Tá vendo? O erro padrão é esse aqui é o parâmetro. Então, você vai pegar 3,47 dividido por 0,21. Se eu pegar 3,47, vou pegar aqui, ó, 3,47 e dividir por 0,21, vai dar 16. 16 não é um número bem grande, lembra que eu falei para vocês ontem? E quando você extrapola o t para cima de 10, existe uma probabilidade de 95% que esse parâmetro seja estatisticamente significativo? Pois bem, então esse parâmetro é estatisticamente significativo, tá? 5%. Vocês entenderam como faz esse exercício, galera? Ô, professor, eu entendi como é que faz sim, o que que representa quando dá esse valor. Eu só queria saber o que que é o BK e o erro padrão, por exemplo, seria o 5,18 dividido por 0,87? Eu só não entendi o valor mesmo. Isso. Esse é do coeficiente linear, né? Esse é o coeficiente linear. Esse é o coeficiente linear. Agora, por exemplo, eu quero analisar a relação do preço real do maço e o consumo de cigarros. Quero ver se esse parâmetro é estatisticamente significativo. Então, aqui, ó, a gente analisa o P, tá vendo? Então, vou pegar o 3,47 e dividir por 0,21, tá? Eu vou fazer no quadro, tá? Vou lá fazendo o quadro, vou mostrar. Não, Mas, professor, eu entendi, tá tranquilo. não, eu vou fazer no quadro, eu faço todos. Eu respondo todos de uma vez, mas é mais didático. Olha só, mais didático. Olha só, deixa eu copiar aqui. Então, galera, ó,
A regressão que foi obtida foi C igual 5,18, né, aqui embaixo tem o erro padrão, menos 3,47 vezes P, aqui tem o erro padrão dele, que é 0,21. Sempre analisa em módulo, tá, galera? 0,29Y, e aqui eu tenho 0,33. Então, o item A, ele pergunta se essa estatística aqui, desculpa, esse parâmetro aqui é estatisticamente significativo. Então, eu vou calcular, para calcular o teste T, a alternativa é você pegar, então, aqui é B0, B1, B2, certo? Esses parâmetros aqui, ó, tá vendo? Então, para qualquer parâmetro K, tá, você pega o parâmetro e divide pelo o erro padrão, você consegue a estatística T calculado, ó, T cal. Então, se você pega 5,18 e divide por 0,87, você consegue a estatística T desse parâmetro. Você pega, aqui, vou colocar em módulo, tá? 3,47 dividido por 0,21, você consegue a estatística desse parâmetro. Se você pega 0,29 dividido por 0,33, você consegue a estatística desse parâmetro. Então, eu vou dividir aqui, ó, 5,18 por 0,87, aqui, ó, 5,95. Nesse caso aqui, não podemos afirmar nada. Um valor que não é tão grande, deveríamos confrontar com o T tabelado, o T crítico. Agora, olha essa aqui, ó. Esse 3,47 dividido por 0,21 dá 16,6. Eu falei para vocês, né, uma regrinha. Se o T for maior que 10, né, você pode falar que a estatística T é estatisticamente significativa. Agora, quando você divide 0,29 por 0,33, você tem um número 0,87. Quando o número assim é próximo de zero, o T não é estatisticamente significativo, tá? Então, o item A da pergunta do exercício 3 diz o seguinte: qual a relação do preço real do cigarro com o consumo? A relação é negativa, tá? Quanto maior o preço, menor o consumo. É fato isso, tá? Tá certo que o fumante ele vai fumar ainda se aumentar muito o preço, mas cai sim, tá, o consumo, tá? Pessoas que têm menor propensão ao cigarro, a fumar, elas deixam de consumir menos cigarro, tá? Só se a pessoa é muito viciada, daí ela não consegue, se aumentar muito o preço, ainda, né, para manter o vício, ela tem que diminuir outros hábitos de consumo. Agora, a relação entre a renda, tá, a renda real e o consumo é positiva. Quanto maior a renda, maior o consumo de cigarro. Entretanto, você não pode afirmar com certeza, por quê? Porque sua estatística T, ela não é estatisticamente significativa, tá? Então, essa é a resposta do B. Alguma dúvida sobre esse exercício? Vocês têm alguma dúvida sobre esse exercício? Tranquilo esse exercício, né, galera? É só, assim, se tivesse aula, né, do tipo presencial, a gente ia fazer bastante exercício assim em sala, fazer uma revisão, então vocês vão estar mais nos cascos, tá? Não se preocupem. Vamos resolver esses exercícios com vocês para vocês entenderem como é que se resolve uma prova de econometria. Bem, vamos lá para o último exercício, que é que vocês estão fazendo até hoje, a- as atividades que eu havia pedido, tá? O exercício 4 é o seguinte: foi realizada uma pesquisa para verificar as condicionantes da criminalidade em uma cidade brasileira. A rotina de resposta realizada está a seguir aqui na figura 1, foi feita no Excel. E eu tenho aqui, então, as estatísticas de regressão, tá? As estatísticas de ajuste. Tem uma nova análise de variância, onde eu tenho o F, tá vendo?
E aqui eu tenho, então, os coeficientes, intersecção, policiais, são os determinantes de criminalidade. Intersecção é o coeficiente linear, policiais é o número de policiais nessa cidade, certo? Durante o tempo, acho que essa regressão é uma série temporal, né? A escolaridade, tá? Dos indivíduos. Se o indivíduo é pardo, é preto, é dessa forma que se fala mesmo. Tá? O IBGE é assim que se fala. Repetência, né? Qual é a taxa de repetência, né, dessa, dos indivíduos dessa cidade e a taxa de desemprego, tá? Então, esse exercício que ia valer mais pontos. Por quê? Tá? Vai ser aberto. Vai ser aberto. Vai fazer uma análise econômica do modelo, com base nos testes e dos parâmetros do modelo. Então, basicamente, eu vou explicar para vocês aqui, e eu vou deixar como atividade, vocês completassem essa análise, tá? Para eu ver se vocês estão avançando na atividade ou não. Então, vou fazer que nem jogos de videogame, vou fazer a demo aqui para vocês de um parâmetro e depois vocês fazem as demais, tá? Então, olha só. Rapidamente, em relação à nova, tá? O modelo, né, ele é estatisticamente significativo, porque o F calculado aqui, ó, quando nós observamos o F de significação aqui, ele é menor que 5%, tá? Menor que 0,05, tá, galera? 0,05, ou 5 centésimos. Beleza? Então, o modelo tem pelo menos um parâmetro que aí explica. O R quadrado aqui é 43,25, 43% tá? 43% das variáveis explicativas explicam o modelo, tá? Em 43%, da proporção de 100%. Agora, eu vou explicar um parâmetro e depois vocês fazem os demais, tá? Por exemplo, escolaridade. Tá vendo a escolaridade aqui, ó? Menos 2,59. Olha, observa a estatística T aqui, ó. Estatística T é 0,045, se multiplicar por cento dá 4,5%. Estatisticamente significativo, tá? Então, tá. Então, a escolaridade, galera, tem relação negativa com a criminalidade. Então, quanto mais o indivíduo estuda, tá? Menor a chance de ele incorrer a um crime. Essa é a ideia. Quanto mais o indivíduo tem anos de escolaridade, quanto mais o indivíduo estuda, tá? Menor a propensão dele a entrar no crime. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês fizessem, me entregassem, mandassem para mim. Eu vou abrir lá o atividade no Google Classroom. Então, eu gostaria que vocês fizessem a interpretação dos policiais, da cor da pele, né, pardo preta, da repetência do desemprego. Pode ser? Pode ser? Tá fechado ou alguém tem algum comentário a fazer? Tá? Essas atividades, galera, são mesmo para avaliação, assim, de vocês, né, para poder avaliar como está o desempenho de vocês. Eu gostaria só que vocês completassem essa análise econômica, tá bom? Alguma dúvida? Alô? Pessoal, tudo certo, então, quanto a essa atividade? Tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade, mandassem para mim. É um outro tipo de interpretação econômica, né? É a mesma coisa, sabe? Em relação é a mesma coisa em relação à econometria, aos testes, mas é um modelo diferente, tá? Que está analisando criminalidade, diferente do modelo de salários, por exemplo, tá? Então, já é uma habilidade a mais em econometria, uma habilidade a mais em analisar as variáveis econômicas. Bem, então essa atividade eu gostaria que vocês me mandassem o próximo exercício. O exercício agora sobre, desculpa, o formulário sobre a aula de hoje, eu vou mandar para vocês, eu já mandei, né, vou mandar para vocês de novo, tá? São dois exercícios da Ampec, mas bem facinho.
Respondam, não tenham medo de errar, tá? É só para questão de presença. Depois eu vou corrigir esses exercícios com vocês. Eu vou fechar o formulário de ontem na semana que vem. Quando fechar o formulário de ontem na semana que vem, corrijo o formulário também, entendeu? Por exemplo, então esse formulário que eu mandei para vocês hoje, eu corrijo na quarta-feira que vem, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Ou alguma dúvida? Galera, se não ficou alguma dúvida, eu agradeço mesmo pela, né, atenção de vocês agora, às 20 horas e 10 minutos. Obrigado mesmo e até terça, tá? Tchau, tchau.